mais um vídeo aqui do nosso canal, né? O primeiro vídeo longo, vamos dizer assim, do ano de 2026. Eu vou buscar trazer alguns conteúdos que envolvem o nono ano e também o terceiro ano, né? O último ano do ensino médio. Então vai servir para aqueles que estão aí dedicados aos concursos, seja Cefet, né, por exemplo, ou outros concursos para fazer o ensino médio, ou para aqueles que estão no ano de vestibular. Isso é um conteúdo também importante, tá? Tem alguns conteúdos de África aqui que também reaparece, que o terceiro ano é aquele ano revisional, né? O ano que vem todo o conteúdo que você estudou, né, durante uma vida inteira da escola, e no terceiro ano ele é resgatado. Então, o que a gente trabalha aqui no canal, e inclusive nesse conteúdo de hoje, né, ele também serve para aqueles que estão no último ano, tá? Então é um ponto muito importante hoje, esse tema sobre a Europa e seus aspectos naturais, ok? Então vamos lá. Primeiro, né, a gente tem que ver o seguinte: a Europa e a Ásia estão interligadas, tá? Então, assim, a Europa é uma espécie de península, uma ponta de terra da Ásia. Se a gente for pegar pelo ponto de vista geológico, é um único continente, tá? O continente eurasiático, tá? A Europa e a Ásia estão interligadas por uma extensa faixa de terra, ok? Então, do ponto de vista geológico, os dois continentes formam um só, que é a Eurásia. Mas quando a gente olha para a questão cultural, religiosa, histórica, né, tem uma diferença muito grande entre a Europa e a Ásia, tá? Existem até algumas semelhanças, mas você vai ver mais diferenças do que semelhanças entre esses dois continentes, na questão cultural, religiosa e histórica, tá? Geologicamente, um único continente, mas, né, a gente acaba fazendo essa divisão entre a Europa e a Ásia, né, pela questão cultural, religiosa, histórica, entre as diversas línguas também, né, diferentes, as características étnicas também desses dois continentes, tá? E alguns limites naturais foram usados para demarcar e para separar a Europa e a Ásia. E é isso que eu vou mostrar para vocês, né? Vocês conseguem ver ali, né, os montes Urais, que é a fronteira natural com a Ásia, o rio Ural, né, as montanhas do Cáucaso, o mar Cáspio. A gente pode dizer que essa parte é a fronteira natural que divide a Europa da Ásia, a Ásia da Europa, ok? E os montes Urais e o rio Ural estão muito ali na Rússia, né? A Rússia em si, ela está em dois continentes, né? Tem a parte europeia, onde está Moscou, e a parte asiática, que é a maior, tá? Assim como existem outros países transcontinentais, tá? Alguns países têm terra justamente na faixa que separa esses dois continentes. Logo, são países transcontinentais. A Rússia, por exemplo, a Turquia, né? Istambul, por exemplo, está entre a Europa e a Ásia. Istambul é uma importante cidade da Turquia, não é a capital, né? Mas é uma cidade importantíssima historicamente também, tá? E alguns, dependendo do critério histórico-cultural, podem ser considerados ou asiáticos ou europeus. No caso da Geórgia, Azerbaijão, Armênia e Chipre, né, ficam ali entre países também basicamente transcontinentais, né? Tem muitas semelhanças ali de culturas asiáticas e europeias, esses países, né, que estão ali entre a Europa e a Ásia. Deixa eu mostrar no mapa para vocês, ó. Aqui, ó. Aqui tem um limite entre a Europa e a Ásia, né? A parte Rússia, europeia ali, né? Já caminhando para a Ásia. Você também tem a região do Daguestão, da Chechênia, né? Que são regiões ali que buscaram até separação dessa Rússia. A gente vai fazer um vídeo sobre isso mais à frente. Aí tem a Geórgia, o Azerbaijão, a Armênia. Você vê até a proximidade com o próprio Irã ali, né? Já estamos falando de Oriente Médio, que é uma região da Ásia. Nós vamos ter vídeos sobre Ásia também no canal, tá? E aí, eu falei de Istambul, né? Vocês podem ver que Istambul é uma cidade dividida, com uma parte na Europa e uma outra parte na Ásia. E aí você tem esse túnel que faz a ligação entre a parte europeia de Istambul e a parte asiática de Istambul. Isso é muito legal, né? Bom, vamos falar um pouquinho do relevo europeu,
né? As áreas de planícies, né, elas são bem ocupadas, onde você vai ter maior população são nas áreas mais planas, né, não passam aí de 200 metros, né, e predominam em quase toda a Europa. O solo geralmente é mais fértil nessa região, isso ajudou até no crescimento das cidades europeias, né? O desenvolvimento da agricultura ajudou também no desenvolvimento de muitas cidades na Europa. E vão ali da Espanha até a Ucrânia, né? E uma área com a presença ainda da agricultura até mecanizada por conta da Revolução Verde, tá? Ok? Então as áreas de planícies, elas são mais ocupadas, né? Elas predominam aí na Europa, não passam aí de 200 metros, tá? E muitas cidades se desenvolveram nessas áreas mais planas, certo? Vocês podem ver ali nas áreas que estão em verde nesse mapa, são as áreas de planície. Você vê um predomínio dentro do continente europeu. Em relação às montanhas, as cadeias montanhosas, ela é muito mais concentrada ao sul. Você tem os Alpes suíços, né, os Alpes franceses, né, a cadeia dos Alpes ali, no Cáucaso, já ali próximo ao Mar Cáspio, os Pirineus, pegando ali entre Espanha e França, também Andorra, e os Cárpatos, tá? Ali já pegando uma região caminhando para o leste europeu. E essa cadeia de montanhas, ela surgiu por conta do choque entre a placa africana e a placa euroasiática, né? São os dobramentos modernos. Tá até ali, ó, dobramentes, parece até o Mussum, né? Não, dobramentos, depois eu vou fazer um concerto ali. São os dobramentos modernos. Por que tem esse nome dobramentos modernos, gente? Dobramento, vamos ver, um choque entre placas tectônicas, né? A placa mais densa, ela acaba o quê? Indo em direção ao manto, né? E a menos densa acaba, né, sobrepondo a placa que é mais densa, que está indo em direção ao manto, né? Então você tem uma espécie de dobramento ali, né? E moderna porque isso aconteceu recentemente no tempo geológico. Então não é à toa que as cadeias montanhosas, elas são mais altas, vamos dizer assim, tem maior altitude, porque elas são mais recentes no tempo geológico, tá? Nessas áreas de dobramentos modernos, né, você tem ali as montanhas, né? Você tem presença de neve, acontecem terremotos, até muito no sul da Europa você tem essa presença de terremotos por conta desse choque entre essas placas, né? A placa africana e a placa euroasiática, e até a presença de vulcões, né? Ok. As montanhas ao norte, você tem os Alpes escandinavos, né? Vão da Noruega até a Suécia, atingem aí mais de 2.000 metros. Temos os Montes Urais, que é uma fronteira natural entre a Europa e a Ásia, né? Os Montes Urais ficam ali na Rússia, seu ponto mais alto é de 1.895 metros, e eles são dobramentos mais antigos, né? Então a formação geológica é mais antiga. As áreas de depressões, então a gente lembra logo dos Países Baixos, que a gente conhece como Holanda. Lembrando, gente, que o nome Holanda não é o nome do país, né? Holanda é uma província dentro dos Países Baixos, tá? E se popularizou a gente chamar de Holanda. E o nome Países Baixos é de muita coisa, né? São territórios abaixo do nível do mar, né? Boa parte do território que a gente conhece como Holanda, que na verdade são os Países Baixos, são abaixo do nível do mar. Olha ali, 27% da área e 60% da população está abaixo do nível do mar. Então 27% desse território está abaixo do nível do mar, tá? E o território foi só recuperado aí por conta de barreiras, né? Os diques e polders, que ajudaram a retirar também água e também não deixar a água avançar para o território, tá? Na Europa temos o Mar Cáspio como depressão absoluta e os Países Baixos como uma depressão absoluta, tá? São áreas mais baixas do que o relevo próximo, tá? E a depressão ela pode ser absoluta ou relativa. Quando ela é absoluta, ela está abaixo do nível do mar. A depressão relativa não. Ela está abaixo do que o relevo mais próximo, mas ela não está abaixo do nível do mar, tá? Então você tem aí os Países Baixos, com a capital Amsterdã. Por muito tempo os moinhos de vento foram responsáveis por retirada de água do território, né? Hoje você tem tecnologias mais avançadas para isso, né? E os polders são terrenos baixos, né, e até alagáveis, mas protegidos pelos diques, tá? Eles são muito usados para agricultura e habitação. Então o polder um dia estava alagado, a água foi retirada desses terrenos mais baixos, que são alagáveis, eles são protegidos pelos diques ali para a água não avançar, e aí muitas vezes são utilizadas essas áreas que não estão mais alagadas para agricultura e até para habitação. Planaltos, terrenos mais antigos, logo a altitude é menor, né? Tem mais, o tempo geológico é mais antigo, topos aplainados e arredondados geralmente. Você tem o maciço central na França, o plano da Lapônia
que eu não sei se vocês conseguem ver aí no mapa, tem como Planalto do Volga, vocês conseguem ver próximo ao Rio Ural ali, são perto dos Montes Urais, e tem a Meseta Central na Espanha, que está ali próximo aos Pirineus. São os planaltos mais conhecidos, né? Você consegue ver outros planaltos ali, Planalto Central Russo, né? Entre outros, aparecendo no mapa. A questão climática da Europa, como é que é, né? O continente está numa zona temperada, né, do planeta, então é um clima mais ameno, podendo ser temperado oceânico e continental. O oceânico geralmente você vai encontrar mais chuva pelo fator maritimidade, mais umidade chegando, então acaba às vezes sendo o litoral mais chuvoso, tá? Você tem a corrente do Golfo, que vem lá da América Central, que faz com que as águas do norte da Europa não congelem, isso é muito importante. Essa corrente do Golfo traz água quente, tá? Então, se não fosse a corrente do Golfo, possivelmente ali o mar ao norte da Europa estaria boa parte do ano, principalmente no inverno, congelado, tá? E o clima temperado continental ele acaba sendo mais seco, porque a umidade ela tem uma dificuldade para chegar nessas regiões, tá? E claro que existem outros tipos de clima na Europa, não só o clima temperado, por mais ele que predomina, vocês estão vendo no mapa ao lado, né? O clima mediterrâneo, que próximo ao mar Mediterrâneo, ele é uma Europa mais quente, né? Então o clima do sul da Europa, Itália, Portugal e Grécia, no verão até acabam sofrendo com altas temperaturas, né? O verão quente, muitas vezes seco, tá? Por conta de ventos quentes que vêm do Saara. Então esses ventos quentes acabam aí atrapalhando e deixando o verão até mais seco nessa região. Okay? Os climas frios, né, tanto polar e frio de montanha, você encontra ao norte da Europa. O polar, por conta da latitude elevada, né, perto do Polo Norte, tá? O ano todo com temperaturas baixas. O verão é muito curtinho, o inverno com muita neve. Nesses países você vai encontrar mais, que vocês estão vendo aí. O frio de montanha é mais em elevadas altitudes, região dos Alpes, que tem esse clima. Na Suécia, na Rússia e na Noruega você também encontra um inverno muito mais bem rigoroso, até muito parecido com o clima polar, mas até às vezes um pouco mais rigoroso dependendo da região, e chuva o ano inteiro. Falar um pouquinho da formação vegetal, que é muito influenciada pelo clima. A gente falou aqui do clima da Europa e vocês veem que a vegetação está muito ligada ao clima. A tundra, você vai encontrar mais esse tipo de vegetação em áreas de altas latitudes, onde você tem clima polar, né? Você tem mais arbustos, uma vegetação mais rasteira. Vocês podem ver aí no mapa onde a gente vai encontrar mais a tundra, né? Ali na região escandinava. Certo? A taiga você também encontra muito naquela região, em região de clima frio e polar. É usada a sua madeira muitas vezes para móveis, e é uma tipo de vegetação muito adaptada às baixas temperaturas, né? Vocês podem ver no mapa onde a gente vai encontrar a taiga por parte do território russo, por exemplo, né? A floresta temperada, mais na região de clima temperado oceânico, né? E também a gente se encontra no clima temperado continental. Sofreu intensa devastação por conta de crescimento das cidades e da agricultura, então é um dos biomas que mais sofreu aí, com a devastação, né? Você tem as pradarias que a gente também encontra no sul do Brasil, né? O clima temperado continental, você vai encontrar muito isso, a gente também chama de estepes, né? Ali na Ucrânia, na parte próximo ao Mar Cáspio, ao sul da Rússia, né, quase caminhando ali por Oriente Médio, você encontra esse tipo de bioma, né? A vegetação mediterrânea, você tem mais arbustos, também sofreu muito com desmatamento por conta de crescimento de cidades, é resistente à estiagem, né? E tudo mais. A gente pode dizer também que a floresta mediterrânea, ou a vegetação mediterrânea, a sua vegetação foi muito utilizada para temperos, também para perfumes, tá? E aí no extremo norte da Noruega, né, a tundra, vocês podem ver, né, verificar a imagem. Floresta boreal na Suécia, floresta temperada na Alemanha, né, vegetação mediterrânea no sul da Europa. E, claro, falar um pouco da importância dos rios, né, como eles facilitam a vida dos europeus, né, seja facilitando o fluxo de mercadorias, para a produção de energia, para ligar os países vizinhos. São geralmente rios extensos, com bom volume de água. Vou trazer aqui alguns rios principais, né? O rio Volga é o maior rio da Europa, ele é um rio de planalto, então ele é utilizado para a produção de energia, e parte dele é rio de planície, então ele é bom para navegar. O rio Volga está basicamente, né, no território russo, a gente pode ver aí, né? Significa úmido, né?
escoar mercadorias, mas você tem que encontrar hidrelétricas nesse rio Volga, né? Ele é muito importante para a Rússia, até mesmo na questão de escoamento de algumas mercadorias. O rio Danúbio é o segundo maior, ele nasce no sudoeste da Alemanha, passa por 9 países, ele é muito utilizado também para escoar mercadorias. Vocês estão vendo aí o rio Danúbio, como ele passa, né, chega até o Mar Negro, passa por diversos países. Você tem alguns portos no próprio rio Danúbio, né? E que vai ali fazendo muitas vezes essas trocas comerciais entre os países. Muitas indústrias próximas também ao rio Danúbio e que de certa forma sofre com o impacto, né, ambiental, né? Os portos mais importantes é o de Viena e Budapeste, né? Mas você vai encontrar outros também no rio Danúbio. O rio Reno, também, o terceiro maior, ele nasce nos Alpes, né, e vai desaguar no Mar do Norte, passando aí pela Alemanha, a maior parte do território, nasce ali na Suíça. É uma área densamente povoada, ele escoa diversos produtos, a presença de portos também nessa região. E ele está bem na divisa entre a Alemanha e a França, e tem um maior complexo industrial entre os rios aqui que a gente está citando, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá, dessa aula, que ajude vocês aí a aumentar o repertório cultural, tá? E assista também os outros vídeos aí do nosso canal. Valeu, galera!